Que aí eu falei assim, não, eu acho que meu trabalho não é ficar distribuindo produto, meu trabalho é realmente dar relevância, porque senão a minha vida não fica boa também. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla Sabe Podcast by Pinterest. E antes de falar da nossa convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos médios, castanho claro com algumas luzes. Estou vestindo uma blusa azul marinho com um kimono de estrelas azul, coral e cinza, uma calça coral e uma sandália rosé. Então, antes até de falar da nossa convidada de hoje, ativem os sininhos aí. Então, seja no Spotify, no YouTube, ou alguma outra forma que você esteja nos vendo. Agora sim, falando dela, Amanda Momenti, que é CEO e fundadora da Wondersize, que é a primeira marca de performance esportiva plus size do Brasil, referência em inovação têxtil, nanotecnologia e inclusão, e que hoje é uma comunidade, uma plataforma de experiências e um hub de inovação na moda. Ela é uma designer premiada, participou do desenvolvimento da primeira tabela plus size da ABNT, já venceu 2 prêmios de inovação de produto da Abriesp, é mentora, colunista, criadora de conteúdo e referência em empreendedorismo, tecnologia, moda inclusiva no Brasil. Seja muito bem-vinda, Amanda. Ai, muito obrigada, meu Deus. Eu acho tão legal quando alguém lê nosso currículo e fala, nossa, eu fiz tudo isso, né? Você viu? E a gente vai falar disso tudo e muito mais aqui. Né? Vou pedir para você fazer sua autodescrição para a gente começar. Bom, eu tô com uma touca rosa neon, sou careca, tô com uns brincos grandes, umas ear cuffs, sou uma mulher gorda, tô com um top fitness, com elásticos, uns shorts duplo de corrida e tenho tatuagens e tô com tênis plataforma, que eu amo. Muito bom. E também representando o time do Pinterest, aqui a gente está com a Estela Marques, que é gerente de parcerias estratégicas do Pinterest. Bem-vinda, Estela. Ai, muito obrigada. Vou pedir para você fazer sua descrição também. Com certeza. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 m, tenho cabelo vermelho. Estou usando uma blusa de manga longa e gola alta preta, um colar de pérolas, uma saia xadrez preta também e um mocassim com salto preto. Maravilha. Amanda, você tem uma trajetória incrível, né? Conta pra gente um pouquinho de tudo. Meu Deus. Primeiramente, gente, muito obrigada por esse convite, porque eu falo que a Estela é um anjinho para mim. E cada vez que a gente tem a oportunidade, né, de falar do nosso trabalho, principalmente da moda plus size, são selos que ajudam a gente a chegar um pouco mais longe. Bom, eu sou... Todo mundo acha que eu sempre fui desse jeito, tipo, comunicadora e tal. Mas, na verdade, eu sempre fui muito vendedora. Meus pais são super empreendedores. Eu falo que meu pai é a minha melhor pós-graduação. Quando eu quero uma negociação, eu ligo pra ele, como você começaria isso aqui? Então, acabou que eu tenho um tino comercial, sempre tive. E é engraçado que eu refletindo esses dias, eu lembrei que toda vez que eu levava uma ideia pro meu pai, ele nunca falava que era ruim. Ele falava, mas como você vai vender? E ele ficava estimulando isso, sempre. E aí, depois que enfim, já morei em São Paulo, já morei nos Estados Unidos. Mas a Wonder, assim, começou quando eu voltei dos Estados Unidos grávida. E eu não encontrava roupas pra mim. Na época, eu era corretora de imóveis, porque eu não sou da área da moda. Eu me descobri uma pessoa realmente muito autodidata. Depois que eu entendi esse lugar, ficou mais fácil eu me entender, né? E acaba que eu gosto de muitas coisas... como é que eu vou dizer? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas facetas, né? Não sei se vocês já ouviram falar de profissional slash, então você é barra, né? Alguma coisa. Então... Até eu entrar na parte da moda, veio através da minha necessidade. E eu acabei saindo... Na época, eu fui num evento plus size da Parabéns pra uma amiga. Eu era corretora de imóveis, porque essa é a minha formação, né? Porque eu nem vou falar do que eu me formei, porque não tem nada a ver, né? Agora que tem mais pra área de marketing ainda. Mas... Aí, depois desse dia que eu fui no Pop Plus, que é o maior evento plus size da América Latina... hoje ele não vai ter mais esse formato. Eu comecei... Em 45 dias, eu pesquisei tudo. Tipo, eu falei, gente, as pessoas perguntaram desculpa. As pessoas perguntaram muito de onde era a minha roupa. Aí eu comecei a pesquisar. Falei, gente, mas será que essa roupa... Era uma legging preta e uma bomber, assim. E lá nesse evento, eles começam a perguntar realmente pra você... Ah, é daqui pra eu comprar também? E aí...
em 45 dias eu lancei a Wonder e desde então, assim, virou uma loucura. E até hoje é uma loucura. Cada 3 meses uma novidade. O pior, melhor dia da minha vida. Mas foi assim... Cheguei através da moda, através da minha necessidade mesmo, de criar roupas, porque eu queria pular corda e não tinha, meus peitos iam voando, não tinha top adequado. E eu achei, quando eu morei nos Estados Unidos, eu ia encontrar, falei, não, lá cheio de gordo, eu vou achar um monte de roupa legal. O que não achei. Achava roupas que serviam, né, que eu acho que isso é diferente. E acho que essa minha trajetória longa veio depois de eu indo construir muito intuitivamente, assim, indo fazendo. Porque eu percebi que eu sou muito boa em tirar as coisas do papel, entendeu? Eu consigo realmente colocar as coisas em prática. Até demais, entendeu? Até demais. Mas essa é uma parte boa, né? Porque as pessoas ficam naquela coisa do idealismo e fica aquela... Eu tenho uma ideia, mas a ideia tá ali, né? Então, assim, tirar do papel já é um baita progresso. Não, e era muito louco, porque a Wonder era... Eu lembro que eu falei que eu ia lançar uma marca de roupa fitness plus size. As pessoas falaram assim pra mim: mas gordo nem gosta de ir pra academia? Mas... como é que você vai fazer? Não sei o que lá. E eu não sabia, porque eu realmente não sabia nada. Quando eu falo nada de moda. E eu chegava pra comprar o tecido, eu chegava assim, lá no Brás. Porque eu fui na época de ir no Brás, de ficar caçando, sabe? Aí depois que eu fui profissionalizando. Aí eu levava as coisas, o tecido, eu falava, tem esse tecido aqui? Ele, que tecido é esse? Eu falei, não sei não, moço, veio pra mim. Era assim que eu comprava tecido. Então, eu fui fazendo, realmente... E aí as coisas foram acontecendo. A gente lançou no Fashion Week de Plus Size. Inclusive, a gente completou 8 anos essa semana. E aí, a gente já validou no primeiro dia. A gente vendeu na primeira semana. E depois, a gente participou do Pop. Não tinha vaga. Surgiu uma vaga de última hora. Aí, a gente virou a maior marca depois que expôs lá. A gente finalizou como a maior marca expondo no evento. E, foi uma loucura, assim, porque foi realmente... Aí, depois eu participei do Shark Tank, aí foi, assim, indo, que eu fui só indo. De tantas coisas que foram acontecendo. Incrível. Né? E tem o fundo de inclusão do Pinterest, né? Que você também participou. Participei, sim. O Pinterest, a gente tem uma história engraçada, né? Que é assim, eu... fui fazer, o ano passado, um primeiro ensaio editorial mesmo, assim, mais com pegada de moda. E aí, eu fui fazer nos Estados Unidos e tal. Eu falei, bom, vou procurar... Porque até isso eu tive que aprender a ser modelo, porque eu não sabia. E aí, eu tive a sorte de encontrar uma fotógrafa, a Sara, que ela despertou um lado artístico dessa parte. Porque antes eu fazia um lookbook ali. E aí, ela começou a me ensinar como que era, nananã, e direcionar mesmo. Porque não é todo mundo que sabe, todo fotógrafo que sabe direcionar uma pessoa gorda. Muito pelo contrário, eles escondem, assim, né? O nosso corpo vai fazendo pose assim. E as fotos editoriais que a gente vê nas revistas... Muitas poses, eu não consigo reproduzir, porque eu sou uma mulher gorda, então você vai fazer uma coisa agachada. Não fica igual uma pose, entendeu? Fica esquisito. Aí, várias coisas, eu falei, gente, vou ter que inventar minhas poses, né? Porque não tenho referência. Lógico, você tem algumas, óbvio. Mas eu queria umas coisas diferentes, aí eu não achava. Aí, junta também que eu acabo fazendo... minha fotógrafa sempre briga. Mas isso não é um lookbook, é um editorial. Mas eu já acabo fazendo pra mostrar um pouco mais o produto. Porque a pessoa gorda tem muita dúvida se aquilo serve, então... E aí, eu fui procurar, falei, gente, não tem... Aí, beleza, fiquei super frustrada. Não era uma plataforma que eu utilizava tanto. E aí, eu me inscrevi. A Vanessa, da Vangá, que ela me mandou, falou assim, acha a sua cara, me mandou. Me inscrevi. O dia que essa daqui me mandou mensagem, me falou assim, queria fazer uma entrevista, porque ela falou pra gente na hora, né? Eu fiz, deu um grito. Porque eu falei, não acredito. E eu tinha esse ensaio inteiro, que eu achava super mal aproveitado. Porque eu uso no Instagram, ou nas outras redes, e ela é uma rede social imediata. E eu falava, gente, esse conteúdo é tão bom e as pessoas não veem ele de verdade. E aí, através do Pinterest, quando eu comecei a conhecer a plataforma, eu fui uma aluna boa, né, Estela? Com certeza. E eu acho muito interessante a Amanda trazer esse ponto de que veio de uma relação de frustração um pouco com a plataforma, de não se encontrar, porque esse é justamente o objetivo do nosso fundo de inclusão. É nosso objetivo tentar trazer a diversidade de uma maneira intencional, porque a gente entende que, como plataforma de inspiração, não tem como você se inspirar se você não se sente representado. Como é que eu vou me inspirar num look de casamento se não tem alguém com o mesmo corpo que eu, se não tem alguém da mesma cor que eu, se não tem alguém que tem um cabelo como o meu? Então, o Fundo de Inclusão vem justamente para começar a sanar
esse gap de conteúdo que a gente tem dentro da plataforma de uma maneira intencional. Porque a gente acredita também como empresa e como plataforma que tudo isso acontece com intencionalidade. Então, a gente constrói essas ferramentas que ajudam você a encontrar conteúdo inclusivo, a gente traz e capacita essas marcas para ensinar eles como produzir conteúdo inclusivo dentro da plataforma. Então, vem muito dessa... Acho que a nossa história se cruza aí muito dessa intencionalidade, né? De se tornar essa referência. Não, e eu acho incrível porque, realmente, a diversidade, ela tem que ser incluída de forma proposital, em qualquer lugar, né? E aí foi o meu momento. A hora que eu fui participar, falei, agora que o meu ensaio... E ela não estava preparada, porque eu subi muitos pins manualmente, entendeu? E aí, desde então, eu me apaixonei pela plataforma. Hoje é a minha plataforma favorita, assim. Inclusive, ontem fiquei horas, fui dormir 2 horas da manhã no Pinterest, procurando coisas futuristas. E ainda falei, não tem foto de gordo futurista. Porque eu quero ver alguma coisa, né? De um mood, assim, mais futurista e tal. E aí, eu acabei de falar pra ela. E aí, eu subi todas as minhas fotos lá. E eu falei, pronto, agora isso aqui vai ficar ranqueado por mais tempo. E não deu outra, né? Explodiu, assim, de view. Se eu realmente alimento realmente ele tem alcance. Entendeu? Realmente, é muito louco. E aí, eu amo, né? Porque... Lá é um lugar onde as pessoas... Como você não precisa escrever uma legenda, é só você existir, entendeu? É realmente uma referência imagética. Então, pra mim, foi assim... Aí, quando chegou aquele pin de ouro em casa, eu falei, gente, um pin de ouro do Pinterest. Porque quando que eu imaginava que eu ia fazer um ensaio em Miami... E aí ia acontecer isso, né? E a Wonder é a primeira marca de performance esportiva plus size, entendeu? A gente tem uma pegada muito forte, nem falei isso, né? Um posicionamento muito forte, né? A gente tem peças com o nome de mulheres que mudaram o rumo da história. Então, tem a leg Joana Dark no Holocaust, fica transparente. E a gente tem toda uma história... e aí, eu achava que aquilo ficava apagado, sabe? E aí é irritante, né? Se pôr o conteúdo e ficar velho no dia seguinte. Exato, eu acho que hoje essa questão da rede social é muito isso, né? A vida útil acaba sendo muito curta nas redes de modo geral e no Pinterest não, né? Você tem uma vida eterna. Assim, eterna, é para sempre. Então, é aquela coisa de virar aquela galeria, de ter... Quanto mais as pessoas vão pinando aquilo ou curtindo aquilo, vai aumentando mais esse alcance, a proporção, então... Não, e aí é muito louco, porque daí eu saí do lugar falando, porra, não tem referência no Pinterest para ser referências do Pinterest. Aí eu falei assim, nossa, realmente foi um plot twist que eu não esperava. Assim, porque eu fui procurar e por conta do mesmo ensaio. Então, foi realmente uma história interessante, assim. Isso em quanto tempo, assim? No mesmo ano, porque eu participei no final do ano, né? Exato. A Amanda teve um crescimento, assim, que a gente nunca viu dentro do Fundo de Inclusão. A gente, obviamente, tem uma quantidade de conteúdo que a gente aconselha eles a criarem. A Amanda, no primeiro mês, passou isso em 4 vezes. Então, ela, de fato, assim, no final o Fundo de Inclusão dura 3 meses. No final do Fundo de Inclusão, ela já tinha mais de 1 milhão de visualizações no Pinterest. Era uma coisa realmente... De alcance, né? Chocante. Sim, eu subi 400 pins, né? Eu lembro que num carnaval, agora, eu subi 700 em 3 dias. Entendeu? Então, porque eu gosto mesmo. E aí, assim, no Fundo de Inclusão, elas ensinam a gente como pesquisa e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiz pesquisas da hashtag certinha que calhava com o meu mercado, como eu poderia cruzar, porque ainda tem essa. Porque, Estela, tem que dar um parabéns aqui pra vocês, porque melhorou as tags do Pinterest. Porque nem as tags tinham. Eu falei, Estela, não tem tag pra eu identificar. A tag central ali. E agora, acho que tem 6 a mais. Lá, eu falei assim, eu vou olhar pra ver qual é. Aí eu fui olhar, assim, eu vi que realmente foram sugestões. Eu não sei se foi coincidência ou não. Mas eu mandei uma lista de sugestões, porque até isso é difícil da gente achar. É muito louco, o plus size é um mercado muito difícil de se trabalhar. E aí, a gente tem que realmente ficar rompendo essas barreiras, assim. Mas, nossa, eu amei. E o PIN, ele tem todo esse propósito de ser uma plataforma inclusiva, né? Dentro desse contexto. Então, sempre essas questões de trazer coisas são super bem-vindas também. Exatamente para que melhore a experiência de todos. E também eu percebo que, assim, eu realmente utilizei. E, assim, as plataformas hoje eu entendo bastante de rede social, num geral, porque eu atuo nela. E aí, você acaba entendendo onde tem os gaps. E como eu fui fazendo na unha e não subi, porque as pessoas que subiram de banco de dados, eu falei, não, eu vou ranquear isso aqui, filha, na unha. E eu fui procurando as tags, não sei o quê. Então,
Foi incrível. Eu adoro ficar lá postando as fotos no Pinterest. De verdade. É uma das coisas que eu gosto de fazer no meu trabalho. E Amanda, a Wander, ela nasceu no varejo, virou comunidade, virou hub, né? Enfim, e plataforma também. Como que você viu essa virada toda que vocês estão dando? Então, a Wonder, a gente sempre participou de programas de aceleração, né? Tem uma história incrível, né? Eu já participei do No Limite, fui para a Amazônia para vender meus produtos, né? Foi o ápice, porque eu comecei fazendo mídia orgânica depois da pandemia para eu conseguir hackear, porque eu não tinha verba. E aí eu comecei a falar assim, bom, deixa eu parar de prestar atenção em nova aquisição de clientes e deixa eu olhar para quem quer se relacionar comigo de perto. Porque, às vezes, a gente fica muito preocupado atrás de gente nova e esquece quem tá ali e ama a nossa marca. E aí, eu comecei a criar grupos no WhatsApp mesmo, porque as relações com as minhas clientes, elas sempre foram reais, né? Eu sou uma mulher gorda, então, ao mesmo tempo que a comunidade é incrível para elas, é para mim também. Então, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer os conteúdos ricos e tal, fiz pós-graduações em marketing, meio que fui estudando muito. E aí, em 2 anos e meio, a gente dobrou a empresa no primeiro ano, depois cresceu de novo, só com mídia orgânica. E recebi o convite do No Limite, que para mim foi o auge de onde você pode chegar com mídia orgânica. Falo para mim que é o melhor case, ir pra Globo de graça. Porque realmente dá uma outra visibilidade, né? E aí, quando eu percebi tudo isso, o ano passado, começou um movimento de varejo mais forte. Mas teve uma coisa que mudou muito para mim, a nossa comunidade já muito forte, né? Que foi a ação do Rio Grande do Sul que eu fiz de doação de roupas, né? Que as pessoas começaram a me pedir muito ajuda. E pro meu ecossistema também, como uma marca plus size, porque não tinha roupas para doação para mulheres gordas. E as pessoas tinham muita calcinha na época. Aí eu fiz uma vaquinha, um vídeo chorando lá, porque acho que todo mundo sentiu aquela energia, né, naqueles dias. E aí eu recebi muitas doações de 5 toneladas de tecido e pessoas ajudando e fazendo. E aí eu tive que doar as minhas modelagens para as faculdades que queriam ajudar, porque as professoras tinham dificuldade de fazer tamanhos maiores. Elas têm normalmente até o 54, porque é um déficit intelectual, né, a moda plus size, no mercado da moda em geral. E aí, aquilo mexeu muito comigo, porque a minha maior especialidade é criar produtos de alta performance. O produto ser incrível. E aí, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu acho que o que eu faço de melhor não é distribuir os produtos. É o produto, sim, mas não é distribuir eles. E aí, eu resolvi fazer esse movimento. Porque logo em seguida, eu fiz a Mansão Wonder, que é um reality show fashion, assim. Que eu queria fazer movimentos de passarela e tal. E aí, as coisas foram meio que se encaixando, assim, pra mim. Porque eu falei, gente, por que 30 clientes saem da casa delas, se enfiam numa casa pra dormir aqui, né? Tudo bem que a casa é incrível. E vem até aqui fazer isso, né? Paga, porque esse tipo de ação, ela é colaborativa. Aí, logo um mês depois, a gente fez um cruzeiro. Foram 17 pessoas. Eu falei, gente... porra, nossa, por que elas gastam tanto dinheiro, assim? Não o dinheiro em si, mas elas preferem fazer as coisas que a gente faz, do que às vezes fazer uma viagem com outros amigos. E aí eu comecei assim, mas como que elas se sentem? E aí, que assim, vai longe, porque daí eu, inteligência artificial, estamos uma máquina, entendeu? Porque aí eu comecei a estudar comportamento, comecei a observar até por mim mesma, como eu me sentia junto com elas. E aí eu falei assim, putz, eu acho que tá tudo errado. Aí um dia eu chorando lá de madrugada, né? Porque quando a gente tem essas viradas, são muito doídas, porque pra mim tá doendo muito deixar o varejo. Pra elas também tá meio chocante, porque eu entendi que eu posso realmente criar os produtos e as soluções, porque eu já tenho algumas collabs, né? Eu faço algumas parcerias com a Postal, já fiz com a Centauro, já fiz com grandes marcas. E aí, virar uma comunidade, porque a gente entrega uma coisa que é sensações e sentimentos humanos que a gente nunca teve. Olha que forte isso. Um senso de pertencimento único, né? Não, eu vou te dizer que eu criei até um framework do que a pessoa sente quando ela veste uma peça da Wonder. Então, assim, a peça realmente, a roupa da Wonder nos conecta muito, né? Porque foi onde a gente chegou. Mas eu sempre falei assim, gente, mas por que elas amam tanto? Por que elas são tão viciadas? Eu não posso falar, né? Porque esses shorts eu não tiro. Eu boto ele quase todo dia, porque é o meu shorts do momento. Mas quando você põe uma roupa que te deixa segura, acho que o principal que a Wonder Size entrega é segurança, em vários sentidos. Porque a pessoa gorda, primeiro, hoje muita gente escolhe uma roupa para se defender.
Então, por quê? Porque eu vou vir aqui, aí eu não quero... Tudo bem, aqui é um lugar acolhedor, mas assim, se ela vai trabalhar, ela não quer sofrer gordofobia. Então, ela acaba escolhendo uma roupa mais neutra. Ela realmente passa desapercebida quem não quer lidar. Eu já, tipo, né? Tô nem aí. Mas a grande maioria, 80%, é por conta disso. E aí, quando ela veste uma roupa da Wonder, como eu tô aqui, por exemplo, dependendo da roupa que eu tivesse, ia estar enrolando, eu não ia estar confortável, eu não ia estar concentrada, eu não ia estar presente. E aí, a primeira coisa que ela sente é segurança. Eu fui estudar a nível neurológico, escrevi uma tese de desenvolvimento de produto. Isso é recente, tá? Porque daí eu fui vendo que ela se sente segura, automaticamente ela tem menos estresse emocional, isso neurologicamente. Aí ela consegue produzir mais no trabalho, consegue se sentir mais feliz. E principalmente na comunidade, outro dia eu cheguei num lugar de mulheres empreendedoras e tal. E a primeira coisa que eu cheguei, a pessoa falou assim pra mim: nossa, você emagreceu, tá tomando Ozempic? Ou seja, foi a primeira frase que eu ouvi nesse lugar. E a gente, quando é gorda, a gente já tem que chegar se explicando todo o tempo. E quando a gente, na comunidade, tá junto, a gente não precisa se explicar. Eu vou falar: e aí, Estela, tá tudo bem com você? E aí, elas são vistas enquanto seres humanos, até me arrepia. Então, porque essa questão, né, eu vejo que da gordofobia, depois eu comecei a estudar um termo novo, esse termo que estão falando agora, que é o gordo-ódio. Eu comecei a estudar, as pessoas reproduzem aquilo porque realmente ser gordo, fora do padrão, não é socialmente aceito. Entendeu? Vai vir pela nova geração, mas pela velha não é. Então, é muito complicado essa questão. É por isso que a gente virou realmente uma comunidade muito, muito forte, assim. Incrível. Você escreveu um artigo, né, falando disso? Escrevi. Qual? O falando de Ozempic, né? Sim, o boom do Ozempic e o papel da moda. Eu também escrevi, sabia? Falando exatamente disso, de como tá mudando toda a questão de consumo e comportamento. Mas eu acho que o seu olhar foi diferente. É porque eu acredito que quem é gorda já viveu essa onda de medicamento com outros medicamentos. Só que eu tava lendo agora, antes de vir, e eu li uma frase que eu falei: putz, é isso. E aí, sabe qual é o maior problema dessa questão cultural da pessoa ser gorda ou não? Porque a aceitação, ela vai dar prejuízo para a indústria, entendeu? O Brasil é o segundo lugar no mundo que faz mais procedimentos estéticos. Então, você promover um discurso de bem-estar com você mesmo vai gerar um prejuízo para a indústria de beleza absurdo. E, infelizmente, é assim que acontece, entendeu? E essa do Ozempic, porque o que acontece? Pela Wonder Size, eu falo por mim, eu não usava regata jamais, você ia me ver assim. Hoje eu uso blusa porque eu sou obrigada a estar frio, porque senão eu tô assim o tempo inteiro. Mas se você realmente... Quantas vezes alguém da Wonder não comprou uma roupa e falou: nossa, agora eu consegui ir na academia, agora eu voltei a me exercitar, eu amava dançar, engordei, não conseguia mais, agora eu danço de novo. Ou ela emagrece, e eu acho engraçado que às vezes elas falam: ai, que pena que eu emagreci, não posso mais usar Wonder. Eu falo: gente, quando que eu ouvi uma mulher dizer que pena que eu emagreci? Então, assim, pra você ver o tanto que é legal usar Wonder, você sente bem, assim, com as peças. E aí, isso me vem para essa reflexão. Será que, se a gente não tivesse na moda, entregasse possibilidade para as pessoas, em um modo geral, elas tivessem um acesso até a exercício, porque também é super opressor, as pessoas não seriam magras, anyway? Então, eu acho que não é sobre isso, né? Eu acho que se você for... você é uma mulher magra, alguém vai ficar falando do seu corpo, vai falar alguma coisa que é feia, e do nada você nem acha feio, vai ficar paranoica, meu nariz, aí meu olho, a minha sobrancelha, não sei o quê. Então, acho que é muito complicado essa questão de... a gente mexe num lugar que é difícil, sabe? E aí o Ozempic, minha opinião é essa. Se você der possibilidades pra pessoa, assim como eu dei através da moda, intuitivamente, porque jamais eu imaginei o impacto social que a Wonder Size teria, né? Então... é complicado essa... Na verdade, a moda ser parte da solução e não do problema, né? Eu acho que é isso que você está trazendo exatamente num contexto de o que pode ser feito, como as pessoas podem se sentir bem e estarem confortáveis da forma como elas quiserem, né? É que, pra mim, como é que eu vou explicar? Não sei nem se é essa palavra, mas o design tá em falência, assim, da moda. Porque é criado uma roupa... e aí você tem que enfiar em uma pessoa. E isso vem lá do luxo. Porque eu fui estudando esses últimos meses muito comportamento. E aí eu fui a fundo nessas coisas. E aí, imagina, a maioria dos diretores criativos são homens, certo? Quando tem uma passarela, a modelo ela tem que se encaixar na roupa e não ao contrário.
E aí isso vem, aí desce a tendência, né, do luxo. Só que aí você vai ver, as roupas realmente não são criadas para as pessoas. O designer mesmo, a pessoa que vai lá e cria, ela cria uma coleção, normalmente baseada no próprio ego, sem olhar o usuário. Então, no meu caso, eu acabei fazendo isso intuitivamente, e hoje eu me considero uma designer, que eu falei, se foi difícil eu fazer isso, eu me considerar uma designer, era até esquisito, por eu não ter realmente uma formação, mas aí eu fui aprender a desenhar, tô aprendendo ainda, porque eu comecei a olhar pra mim, né, os produtos pra mim, e aí eu fui tendo o meu corpo como centro de desenvolvimento de produto, entendeu? Então, e aí eu tenho uns olhares que é muito louco. Eu vou trocando, às vezes, centímetros nos produtos para que ele fique melhor, de alta performance. Quando uma cliente vem reclamar de algum produto ou alguma coisa, porque os corpos são diferentes, eu falo, mas onde tá pegando? Me explica como é. Porque, às vezes, elas nem sabem, mas eu mudo um negócio, assim, na modelagem que eu sei que, pô, se uma falou, deve estar acontecendo com outra. E aí eu vejo que esse olhar na moda, ele tá super obsoleto e vai ser difícil mudar. Agora, por isso que eu escrevi essa tese de desenvolvimento de produto. Como você pode fazer a roupa favorita de alguém e despertar desejos humanos que ela nunca sentiu. Como uma mulher gorda, me sinto uma grande gostosa. Isso é uma realidade muito distante de uma pessoa gorda. E isso entre outros, né? Tô dando esse exemplo que eu acho que é mais palpável. E eu tenho visto também o movimento aí do mercado. A Speedo está investindo aí pesado nisso também. E Shopee também com altos números de buscas. Como que você tem visto esse movimento? O mercado plus size, ele sempre foi promissor, né? Há anos ele é promissor. Senão eu não tinha crescido tanto nesse sentido. Depois que a gente lançou a marca, é engraçado que é bom você ter contatinhos, né? Eu fiquei sabendo que a minha cara pipocou em várias reuniões, né? Porque como eu fui a modelo da marca, muito tempo, ainda sou, né? Hoje são as clientes, mas quando precisa eu tiro foto, né? Mas o que acontece? E aí, pipocou em vários, criou-se uma tendência, começou a se falar mais, né? Nessa parte do esportivo. Só que a maior dificuldade que eu vejo é que normalmente eles fazem um produto ruim. Então, eu já fiz várias reuniões com as pessoas e elas... O que acontece? O designer mesmo de produto e o modelista, normalmente eles não sabem fazer. Então, eles ampliam a modelagem, eles fazem uma modelagem para gigante. Eu não cheguei a ver a fundo até que tamanho a Speedo vai vestir. Mas o tamanho que eu visto é até 66. As marcas falam que estão investindo pesado no plus size, vai até 54, 58. Já nem me vestia na época. Então, eu vejo que... Eu acho que é mais que o óbvio. Né? Você vê, por exemplo, a Shein, plataformas chinesas, elas estão bombando porque elas são base de dados e elas veem o que mais as pessoas procuram. Então, elas crescem e garfam uma grande parte do mercado plus size no Brasil porque elas são uma base de dados. Elas não querem saber se a pessoa tá gorda, por que ela tá gorda e querer emagrecer ela. Antes disso, ela vai lá, não, deixa eu vender para esse público. Então, eu fiz até a perspectiva de faturamento do mercado global é de 503 bilhões, se não me engano, até 2033. Então, não sou eu que tô falando, entendeu? Aí, é tão louco que eu ficava falando. Aí, um dia, eu dei um workshop global na WGSN. Eu falei, nem assim as pessoas estão fazendo? Se a WGSN, que é a maior plataforma de comportamento e consumo do mundo, diz... Então, agora, eu vejo o movimento, mas as pessoas estão um pouco preguiçosas na hora de fazer. Elas erram, colocam uma pessoa que gorda padrão, vamos dizer assim, nem gosto, uma gorda menor, não coloca a gente que tem barriga. E a pessoa gorda, quando ela vai pra rede social ou na hora de comprar, ela precisa ver se a barriga dela cabe lá, né? Então, as pessoas acabam errando em algum caminho ou comunicam errado. Enfim. Mas é promissor desde sempre. E qual que é o maior erro que você vê que as marcas estão tentando ser inclusivas? Bom, a gente viu um movimento de várias marcas que você via que explodia na mídia, porque ser inclusivo... para algumas marcas, é muito midiático. Então, você vai lá... Por exemplo, o Pinterest poderia fazer o fundo de inclusão. Eu não estaria aqui hoje fazendo um podcast se for só para tapar um buraco e dizer que é inclusivo, entendeu? Não, você vê que as pessoas dão sequência em projetos e se aprofundam no tema. Agora, quando você vê, por exemplo, na passarela, que você vê, tem uma modelo gorda, aí você vai ver a modelo, você nem acha que ela é gorda, ela só não é tão magra, é igual às outras. E aí eu vejo muita gente se apropriando do discurso só pra ter mídia, porque é um pouco mais midiático, e não fazendo a fundo tanto conteúdo, produzir com mulheres gordas de verdade, dar protagonismo para mulheres gordas. Uma vez eu briguei com um CEO lá de uma marca de suplemento,
Falei, eu não vou comprar mais. Não tem uma pessoa gorda no seu feed. Entendeu? E eu acho que é isso. Você tem que olhar e falar assim, pô, eu acho que esse lugar aqui não é pra mim. Não me representa. Não representa. Então, eu acho que eles erram em não dar profundidade. E fazer moda plus size é difícil. Então, as marcas acabam não querendo investir nisso. Mas elas erram principalmente imageticamente. Elas reproduzem o que elas acham bonito. Na modelagem, então, elas fazem uma roupa já pensando, onde eu vou esconder a barriga dela? Eu não quero me esconder, às vezes, entendeu? Às vezes eu quero, às vezes não quero. Então, eu quero ter essas duas opções. Então, elas vão errando no modo geral. Já vi errando em todos os caminhos. Quando acerta a modelagem, vai errando. E acho que também é muito um ponto de um canal de comunicação, né? Que nem você estava falando agora. Escutar a sua cliente, entender onde é que tá pegando, aonde talvez não tenha ficado tão confortável. Muitas vezes, quando a inclusão ela é só a mídia, é só a fachada, ela é simplesmente, tá bom, eu tenho esse modelo de camiseta aqui, eu vou trazer mais pano, ela vai cobrir um corpo 54, um corpo 60 e beleza, tá ótimo. Não vai ter o melhor ajuste, não vai ressaltar os lugares que essa pessoa gostaria de ressaltar, não vai esconder as coisas que queria esconder, mas eu tenho esse pano aqui que vai caber uns 60. E também não está disposto a escutar. Eu lembro muito aquela conversa que a gente teve num evento de Building Bridges, que foi um evento que a gente marcou aqui no escritório, um grande encontro entre grandes vozes do mundo plus size. Então, obviamente, estava a Amanda, estava o Pop Plus, que é a maior feira plus size da América Latina, estavam outros stakeholders, estava até, inclusive, marcas grandes do varejo que também tentam trazer essa questão do plus size. E uma memória que a gente falou muito interessante, que era sobre a memória do provador, que as pessoas que são gordas, elas não têm uma experiência positiva em provadores de shopping, em provadores de lojas. E justamente o principal ponto que pegou para essa marca foi desenvolver um provador especial para que elas pudessem receber. Então, obviamente, toca muito o produto, mas também toca toda a experiência. Toca a foto que você vai ver, que você vai se sentir tudo, representada. Assim, e toca o ambiente de loja. Não, é que assim, a experiência de compra da pessoa gorda em loja é bizarra. Eu já atendi gente chorando porque ela provou uma calça branca que ficou grande e a vendedora falou, mas você sabe que você não é magra, né? Tá grande, mas tipo, aí tem tantas coisas. É porque quando são coisas diárias, sabe? Eu já cheguei a estar num banheiro nos Estados Unidos lá, eu me arrumando, e aí eu só escutei a mulher dizendo assim, você não acha que ficou bonito, né? Você não acha que você tá bonita? Eu olhei, era inglês, eu falei, gente, eu me nego a brigar inglês, assim. Então, as pessoas, elas soltam umas gordofobias gratuitas diariamente, absurdas. Na hora de comprar roupa, quantas vezes eu não entrei numa loja e fizeram um presente, aqui não tem roupa pra você. Então, é uma coisa de... É muito louco, porque, por exemplo, imagina você colocando uma calça jeans, aquela não serviu. Você já começa brigando com o dia e já se sentindo um lixo, porque aquilo não te serviu. Entende? E quantas mulheres já não tiveram esse sentimento, sabe? Por causa do tamanho da roupa, ou 36, 34, 38. Quando eu descobri como era feita a tabela e por que a gente sabia os números, eu falei, gente, como a gente adoeceu pensando que mudou de grade, sendo que cada marca tem um número. Entendeu? Cada marca entende o seu tecido e não é um padrão. Então, enfim... Eu posso ficar falando, reclamando aqui. Porque eu comecei a assumir um papel de... Eu não vou mais ficar falando sobre isso. Eu vou falar de como as pessoas fazem um design que gera sensações. Eu não vou mais... Porque eu cansei já disso. Não adianta você ficar falando, né? Mas para quem quer ser um creator, vamos dizer assim, de plus size, qual conselho que você daria de onde ele ir para construir essa relevância, essa autoridade? Hoje, vou falar pela minha experiência, né? Existem dois caminhos. Se você vai, principalmente no plus size, e só realmente dá olhar para essas questões que a gente tem dificuldade, vai problematizando, é onde você mais engaja. Na Wonder, eu falo que o meu pessoal, eu ainda nem tenho muito... Porque eu não gosto disso. Se eu vou levar um problema, eu tenho que mostrar para ela, igual como viajar de avião. Então, é difícil viajar de avião? Tá. Então, como você pode viajar? Se você tiver que viajar, não deixa de viajar, sabe? Como você pode tornar esse momento mais confortável para você? Entendeu? E aí, eu tento sempre levar essa solução. Mas hoje,
para essa questão, eu sairia, como eu já estou saindo um pouco dessa narrativa, porque eu não preciso mais ficar falando, até a gente veio depois de fazer a Mansão Wonder com catwalk, etc. A ideia era eu não ter que explicar que eu sou gorda, sabe? A ideia era uma pessoa gorda aqui vivendo. Eu não preciso falar que eu sou gorda. Olha, uma mulher aqui desfilando. Eu não tô mais ressaltando isso, não porque eu não quero me apropriar, mas eu não quero mais que esse olhar esteja voltado para isso. Eu quero que as pessoas olhem uma mulher gorda consumindo moda. Uma mulher normal. Entendeu? Então, eu acho que os conteúdos, tá cada vez mais difícil, né? Produzir conteúdo qualitativo, assim. Tá? Eu percebo que eu realmente invisto muito tempo para sair um post bom. Sabe? Então, eu faria estratégias menos quantitativas, mais slow, assim, por conta de tempo. E, assim, muito pensadas, voltada mais pra moda, pra tudo que você pode entregar, além de só colocar essa problemática que é social, sabe? Tem muita gente já fazendo isso, tá faltando outros conteúdos de qualidade pro nosso segmento, de moda, por exemplo. E o Pinterest tem um programa de educadores, né? Falando disso, tanto para ajudar as marcas como os creators. Fala um pouquinho disso, Estela. Exatamente. A gente hoje trabalha com o fundo de inclusão tanto para marcas como também para criadores de conteúdo. Então, a gente também tem essa visão de trazer... Beleza, a gente capacita as marcas, a gente traz os produtos para dentro da plataforma, traz os conteúdos, mas a gente também trabalha com quem vai consumir essa moda e quem está criando conteúdo para dentro da plataforma, né? Então, é interessante que a gente consegue relacionar esses dois mundos, quem cria e quem consome e ainda cria conteúdo em cima disso. E tá tudo sempre pensado em como... Porque, às vezes, como creator e como marca também, a gente acaba se prendendo ao que a gente já conhece dentro das plataformas disponíveis. E é interessante ver como o Pinterest pode trazer essa nova audiência, pode trazer esse consumo de conteúdo um pouco mais devagar, pode trazer que esse conteúdo perdure, não é essa questão de, você fez um vídeo, ele acabou depois de 24 horas, e aí você tem que de novo lá pesquisar como é que eu vou criar outro tipo de conteúdo. Então, é bem interessante porque a gente traz esse comportamento um pouco mais saudável para a vida do creator, que não precisa ali estar na ansiedade de criar conteúdo novo todos os dias. A gente traz também essa visão de inclusão e diversidade para dentro da plataforma e celebra isso como um todo. E a gente também traz a conexão com as marcas que também estão criando esse conteúdo dentro do Pinterest. Como que a gente consegue, de repente, ajudar a garantir uma longevidade aí e relevância para eles? Eu acho que a longevidade e a relevância dentro do Pinterest, ela existe. A gente tem dados hoje dentro da plataforma que comprovam que conteúdo inclusivo, ele performa melhor dentro do Pinterest. Então, essa é uma realidade da plataforma como um todo hoje. Conteúdo inclusivo sendo tons de pele, conteúdo inclusivo sendo tipos de cabelo diferentes, corpos diferentes. Então, isso já existe dentro da plataforma. E a longevidade do conteúdo, essa é a grande diferença, né, do Pinterest como plataforma. Porque aqui, enquanto esse conteúdo estiver oferecendo informações relevantes sobre o tópico que ele se propõe, então, beleza, tô dando uma dica de styling, tô dando uma dica de como você pode viajar num avião mais confortável. Sempre vai ter alguém buscando por esse tipo de dica, então ele sempre vai estar sendo entregue e ele realmente não tem uma data de validade. Isso é ótimo. Mas eu posso dar uma dica? Com certeza. Que a Estela me ensinou, mas aí eu criei a minha própria metodologia. Ótimo, vamos fazer um corte disso. Já vou pegar aqui a dica do momento. Vai. O que eu faço? Lá no fundo de inclusão, eles explicam os acessos onde você pode ver, né? Mas, toda vez eu vou lá no Predicts, que é, assim, minha frustração eterna de eu não ter ido nessa festa. Você me convida de novo, hein, Estela? Já vou deixar aqui publicamente. Porque logo depois da Mansão Wonder, eu não tinha, assim... Porque eu criei esse reality em 30 dias. Entendeu? Uma marca em 45, um reality em 30. Normal, né? Bem Acho que é ela diz que ela é boa em tirar as coisas do papel. Você sabe que eu entendi que eu realmente estava muito frita, assim, que usaram essa palavra, foi no dia do fundo de inclusão lá, numa reunião, que um participante falou assim, Amanda, você é muito frita, né? Por quê? Porque eu sou muito acelerada mesmo, e eu tenho TDAH. Então, meu hiperfoco, eu fiquei totalmente hiperfoco no Pinterest. Total, assim, eu fiquei... Tanto é que até hoje, é a única rede social que eu mexo sozinha, que eu não deixo ninguém mexer, é o Pinterest. Tipo assim, é intocável. Porque eu sei o que tá ali, eu sei o que eu tô colocando. Então, eu faço o quê? Eu fui lá, primeiro, o que eu fiz?
vi todas as datas sazonais que ela tem esse material disponível. Aí eu vi todas, anotei todas. Criei uma pasta lá de todas. Aí eu vou no Pinterest Predicts, né? Que é onde tem as tendências e tal. E aí eu pesquiso, porque tem coisas que não tem nada a ver com você, tipo assim, com o seu mercado. Mas você consegue criar uma correlação. Então, aí eu pego aquelas tags no Predicts, primeiro de tudo. Depois eu vou lá no Trends. Sim. Aí, não, é trabalhoso. Eu vou lá no Trends e aí eu vou procurando todas as palavras que tem sobre aquilo. E aí, isso eu vou fazendo por look que eu vou postar. Então, assim, tem as mais e aí tem as que são as tags que você coloca aquelas 10, que é podia melhorar suas habilidades, né? Porque quem faz na unha aquilo, que você coloca as tags que ranqueiam mais, né? E aí eu anoto todas essas, porque até eu aprender, né, todas que tinham, pra daí eu começar a postar. E aí, por isso que subiu 1 milhão, porque eu realmente tagueei num funil. Ela hackeou. Exato. Ela não tagueou, ela Não hackeou. é à toa que ela tinha 1 milhão de visualizações em 3 meses, Não, basicamente, dentro da plataforma. E você foi ao Under também no mês do orgulho também, né? Tem esse... Sim! Você sabe, Estela, eu tenho que admitir que eu acho que eu entendi, no fundo, como usar o Pinterest fazendo esse painel. E eu tô querendo muito transformar esse painel que eu fiz, que foi no mês do orgulho, na forma com que eu vou apresentar meu trabalho. Porque ficou lindo demais, assim. Eram looks da Wonder na... Me explica um pouquinho. Foi assim, quando ela falou que tinha que criar uma pasta, eu fui lá loucamente, criei, vamos dizer, de qualquer jeito. Porém, aí ela me mandou umas referências, né, lá, alguma coisa assim, e eu peguei e criei... Gente, deu um trabalho isso aí. Eu fui criando aqueles mood boards de look, e ela me explicou que dava... Ela falou assim, você tem que fazer uns pin compráveis e tal, porque a Estela, coitada, eu frito ela também, né? Porque eu falo, Estela, dá pra fazer isso. E aí, eu peguei e fui criando... Eu fazia o quê? Procurava um produto... Criava um board de inspiração na inteligência artificial. Olha que loucura. Criava um board com aquele look, inspiração que dava pra usar. Aí, ele me dava uns elementos. Aí, eu pegava, jogava no Google... a foto dele no Google, pra ver se tinha alguma coisa parecida. Aí, eu pegava um link... Gente, é muito nerd, realmente. Pegava o link lá da Shopee, por exemplo, do acessório. Pegava essa imagem, colocava pra inteligência artificial fazer em alta e criava um board do look. E aí eu coloquei o mood board, assim, dos looks. Não sei se depois vocês conseguem colocar na tela. E depois eu colocava as fotos referente àquele mood board da roupa que ela poderia usar da Wonder. Então, ficou mood boards, porque a gente tá numa fase que tem bastante roupa preta básica, né? E aí, eu ficava criando os mood boards. E aí, ali, eu entendi o que é um mood board inspiracional, assim. Tanto é que eu criei outros, eu falei assim, nossa, eu vou começar a realmente apresentar as tendências que eu acredito, enquanto designer mesmo, pelo Pinterest, por esses mood boards. Eu até criei um lá que eu falei assim, realmente fica bonito assim. Tô vendo como eu vou arrumar todas aquelas pastas, que eu já tô aqui, ó, na minha mente. Não, só do carnaval tem 700 pins, né? Que você comentou. Não, tem... É porque o que acontece? Quando você faz mídia orgânica, você precisa dar polaridade pro seu conteúdo, né? Tipo assim, você precisa realmente soltar tudo. E eu tinha muito material, muito, assim, muito, que você posta ali e você realmente perde, você não vê mais ele no Insta. E é muito conteúdo bom, sabe? Que a pessoa perde. Às vezes, elas resgatam. Porque eu tenho muitos posts no Insta. E aí, quando eu consegui olhar lá imageticamente, ver aquele painel, que se você for ali, você vai entender a hora que você... Eu fiquei incrível. Eu falei assim, eu me senti valorizada. Eu sinto que o Pinterest valoriza o creator, entendeu? Porque realmente, essa questão do conteúdo durar e ele ser... Pra mim, é incrível. Então, eu sinto... Por isso que eu faço na unha... Porque eu sinto meu tempo valorizado ali. Tem retorno, né? Tem retorno. Ali. Então, se a minha melhor métrica é alcance e percepção de marca, ali, pra mim, é o melhor lugar, né? Então...
E você falou muito de inteligência artificial, das coisas todas que você está juntando, né? Um monte de coisa. E hoje a Wonder, ela é referência, né? Em nanotecnologia e também em tecidos aí inteligentes. O que seria tecido inteligente, para começar? Faz uma tecla SAP. Ai, minha de maior tecido pira, já vou até me inteligente. arrumar. Quando as meninas começaram a usar as roupas da Wonder, o que aconteceu? Elas viciavam na legging. E aí, dava bolinha, nananã, porque o tecido dá isso. A gente tem várias áreas de fricção. Aí, eu fui procurar um tecido que não dava bolinha. Encontrei o fio, na época, era o fio Emana. Acho que ele só tinha ele na época. Hoje, a gente usa... Existem outros tecidos que têm a mesma tecnologia. E de outros nomes, né? E aí, o que aconteceu? Eu achei esse tecido, que ele ajuda na circulação, performance esportiva, equilíbrio térmico. Você reduz sinais de celulite, tem antiodor. Ele ajuda na... Você pode... Tem função beauty performance, então ele ajuda na recuperação muscular. Ele ajuda você a... Como é que fala? Ele ajuda você a não... Falei prevenir lesões, né? Ele ajuda você a recuperar o seu batimento cardíaco mais rápido, porque ele acelera o metabolismo por conta disso. Sua pele fica mais hidratada. E aí, quando eu entendi que eu poderia vestir algo que tem função beauty ao mesmo tempo, sem eu fazer nada, eu falei, não, isso daqui é melhor. Só que não é um produto barato. Mas a durabilidade dele é absurdamente maior. Então, eu tenho clientes que têm legging há 8 anos, entendeu? Elas falam, nossa, eu tenho legging há 8 anos, sabe? E elas realmente viciam, porque... Aí, por isso que elas viciam, além disso, por isso que elas amam as peças. Porque ela tem toda essa parte de usabilidade, que para as minhas clientes é engraçado, né? Elas falavam assim... Depois que ela descobre que tem tecnologia, porque pra pessoa gorda ainda é a roupa vestindo ficar transparente, mas depois que ela descobriu que a legging tem tudo isso. E há 8 anos usando, eu percebo até a melhora na minha pele, tipo, de reduzir sinais de celulite. Você poder ter uma roupa que faz isso e não gastar todo o seu dinheiro. Então, você poder poder usar os tecidos ao seu favor. Então, tem várias tecnologias incríveis, assim, que eu tô louca. Eu tô louca pra fazer um produto que é uma blusa da NASA, que se eu tô aqui e tá mais frio, fecha a fibra. Se eu saio, tá calor, ela abre a fibra. Gente, que incrível isso. Existem várias tecnologias e até os próprios mercados, essa área da moda, eles têm dificuldade de vender. Porque eles não sabem da aplicabilidade. E pra mim, é minha pira. Quando eu vejo um tecido tecnológico, eu falei, nossa, isso aqui dá pra fazer, né? Viaja a minha cabeça. E aí, aí a Wonder, acho que a segunda ou terceira produção já foi com tecido nanotecnológico. Então, a gente tem esse DNA faz tempo. E eu amo, né? Assim, inovação, eu adoro criar o que não existe. E vocês foram os primeiros aí a criar uma coleção aí co-criada com o IA, né? Então, fala como que a IA entrou nesse processo criativo para vocês. Foi quando eu fui fazer esse ensaio em Miami. E aí, eu falei assim, eu queria tentar calhar o local com a coleção que a gente vai criar. E aí, eu peguei e comecei a utilizar, assim, falando, olha, eu quero criar uma coleção. E aí, eu comecei gerando imagem mesmo. E aí, eu criei a coleção São Francisco, que foi co-criada com o IA, que foi muito legal. Fotografei lá na ponte. E aí, desde então, um caminho sem volta. Só que, olha aqui, aí por isso que eu fui ficando muito nerd em inteligência artificial. Porque eu percebi o quanto eu poderia render o meu tempo, de modo geral. Porque eu uso hoje IA pra tudo. Até pra ensinar meu filho a fazer uma tarefa que eu não sei. Eu vou lá, tiro uma foto e falo, responda essas questões depois, pra mim, né? Porque ele responde pra mim. E depois eu coloco assim, como explicar pro meu filho de 11 anos? Aí ele responde, aí eu uso. Então, realmente, eu uso muito mais que o Google. Só que também tem essa questão, você tem que ter... eu acho que a inteligência artificial, você tem que ter profundidade pra conseguir cavucar. E aí, eu comecei a perguntar sobre o mercado plus size pra ter... Menina, foi uma surpresa. O que acontece? Não existe... Há muito tempo eu venho construindo conteúdo no LinkedIn. Não existe bibliografia. Então, como a inteligência artificial vai ter informação sobre o mercado? Ela não tem. Aí, o que eu tive que fazer? Aprendi a transcrever com AI, porque eu peguei o curso que eu gravei, transcrevi, escrevi um livro, subi na base de dados, para ele conseguir cruzar as informações do mercado plus size com a realidade. Porque senão ele não conseguia me dar isso. Entendeu? Aí eu virei... Não, entendeu? Não. Não. Tô aqui, buguei. Porque... Tela azul aqui, caramba. Eu tive que ensinar ela sobre o né? mercado plus size para ela conseguir me dar profundidade nas coisas e cruzar informações, sabe? Isso é resiliência também, né? Porque às vezes é melhor fazer na unha do que você ter todo esse, vamos dizer assim,
esse trabalho que você teve, mas hoje você colhe frutos disso Mas também para um que contexto acontece? muito maior, né? Sim, porque ele me dá escalabilidade, né? Então, e eu ficava tão indignada, porque, vamos supor, eu escrevi um artigo. E outra coisa que eu comecei a utilizar foi por conta da linguagem. Eu sempre fui uma pessoa, aliás, hoje eu entendo que é por conta do meu TDAH, mas assim, não era muito estudiosa, colava na escola, essas coisas assim. Então, eu não escrevia muito. Quando eu entendi que eu precisava criar bibliografia, eu comecei a escrever. E aí é difícil, né? Não sei se você escreveu um livro, né? Escrevi. É difícil escrever assim, né? E aí eu escrevi o meu primeiro artigo científico pra BIT. Lindo, tava lá maravilhoso, me achando. E aí a jornalista falou assim, Amanda, maravilhosa, Lígia, beijo. Ela falou assim, eu adorei o artigo, mas você pode tirar esse tom furioso ali? Aí eu falei, putz, é verdade, porque o mercado é tão filha da... Desculpa. Que a gente é furiosa na hora de escrever. Então, imagina... E aí, homens na moda são os maiores tomadores de decisão. Então, você imagina um homem, como ele ama ser mandado e ama ser confrontado. Não ama esse lugar. E aí, eu escrevi... Aí, eu peguei esse artigo e escrevi assim, no chat. Transformar esse artigo em um artigo para homens tomadores de decisões, onde eles são gordofóbicos, eles não entendem o mercado, eles querem que todo mundo emagreça, e coloquei assim, como persuadi-los... É uma arma aquilo. Como fazer um artigo persuadindo para que as pessoas... Aí meu artigo tá lá até hoje, lindo, maravilhoso. Aí eu comecei a usar mais por conta disso. Aí quando eu entendi que eu podia fazer isso, por exemplo, escrever um artigo. Aí eu escrevo, linguagem do LinkedIn para esse público. Aí fica incrível, porque eu escrevo o material denso. A essência é sua, né? Eu escrevo lá tudo errado, português, eu vou escrever... E aí eu só coloco pra ele organizar a parte gramatical por conta das aulas de redação, que eu não prestei atenção, entendeu? Não, mas isso foi o que me ajudou muito, assim. Mas aí eu me inscrevi num concurso de AI, aí ganhei. E agora eu tava contando pra Estela que eu escrevi um dataset pra ranquear melhor pelo Pinterest as palavras pra treinar a IA generativa. Uau! Sozinha. Fiz isso autodidata. Eu amo, porque acho que a gente consegue aprender muita coisa sozinha. Nunca que eu ia aprender a programar em 12 horas, sabe? Com uma pessoa. E a gente tem um contraponto também, né? O que você vê de riscos também num uso de IA, assim, deliberado? Você sabe que eu acho superestimado os riscos que as pessoas trazem, porque o Google tá aí e faz a mesma coisa. Dependendo do que você pergunta, dependendo... Aliás, a gente tá na rede social, chega fake news o tempo inteiro. Então, eu acredito que hoje a gente precisa realmente entender muito de tudo, para não saber quando tá enganado. E antes, acho que de publicar qualquer coisa, sempre pegar referência, acho que tem várias. Existem muitas inteligências artificiais. Hoje, eu uso mais o ChatGPT. Às vezes, eu vejo em outros lugares, mas por conta de otimização do meu tempo, eu escolhi ficar ali. E toda vez que eu vou fazer uma tarefa operacional diferente, eu falo... Tem uma AI que já faz, aí eu procuro. Mas eu não fico tão louca usando todas, que eu acho que isso é importante, porque a gente vai criando um FOMO, né? De IA. Tive a oportunidade também de ganhar esse concurso do Santander de Inteligência Artificial, que para mim, foi, assim, incrível. E aí eu tive acesso a outras ferramentas. Mas eu acredito que quem manda na IA é a gente, né? Então, eu vejo quantas vezes eu não corrijo ela. Outro dia, perguntaram pra mim, mas como é que você usa? E aí, eu pedi pra ele explicar como eu usava. E aí, ele colocou que eu uso em 12 camadas diferentes. Eu vou destrinchando a minha linha de pensamento em 12 camadas diferentes. Até postei no LinkedIn. E eu falei, entendi. Que eu uso até... porque eu vou baseado muito em comportamento, sabe? E comportamento, eu acho que é uma das coisas mais legais que a IA pode fazer, porque é o que ela mais leu. Porque, concorda? Se ela leu uma base de dados, ela já leu um comportamento de escrita. Então, ela já entendeu muito como as pessoas se posicionam. Então, acho que a gente tem que ter realmente profundidade para saber onde ela tá errando e saber o que pedir, assim. Mas tem que tomar cuidado para não achar que tudo ali é verdade. Eu vejo muito essa coisa, né? Das pessoas... Tem gente que é muito negacionista, não quer usar nada. E tem gente que quer usar para tudo sem uma curadoria. Então, é esse risco também de usar de uma forma sem o bom senso.
Mas eu acho que é um pouco de tudo, sabe? É. Tipo, é tudo que você vai usar com bom senso. As pessoas, de modo geral, até tentam, mas a gente vê quantas pessoas não usando nada com bom senso. Então, tipo, as redes sociais, as coisas que a gente vê, os vídeos gordofóbicos, entendeu? Então, a IA, ela veio muito, né? Quando eu comecei a polarizar meu conteúdo, olha que loucura isso. Através da inteligência artificial que eu fui descobrindo isso, os meus conteúdos, eles viralizavam para fetichistas. Conteúdo de moda, tá? Conteúdo de moda. Ah, beleza, uma foto lá que você tá mais de biquíni. Posso aí entender? Não concordo, porque tem mulher de magra de biquíni. Mas a maior base de dados que tem na internet hoje é de mulheres gordas em filmes adultos. Então, o próprio algoritmo de todas as redes sociais, de modo geral, ele entrega para esse canal. Por quê? Olha que... Não, aí tá acompanhando? Chegou até aqui? Uhum. Por quê? Porque não existe imagem. Para inteligência artificial hoje, melhorou um pouco porque agora tem a pesquisa, né? Eles dão a fonte. Não existe gordo feliz. Se você pedir para ele gerar uma imagem de uma pessoa gorda, é a pessoa gorda comendo. A pessoa gorda doente. A pessoa gorda, tipo, muito gorda, de um modo ridicularizado. A minha já não faz isso, né? Porque... Mas é assim. E eu falei assim, gente, se a própria inteligência artificial que treina todo mundo em massa já não consegue gerar uma imagem de uma pessoa gorda, é porque ela não tem referência de existência nossa. Olha que louco isso, assim. E até esse novo movimento que voltou da magreza extrema, calça baixa, não sei o quê, é por conta do banco de dados, porque a inteligência artificial está atualizada em 2003, acho que é isso, se eu não me engano. E voltou todo um comportamento dos anos 2000. Por quê? Porque foi o que tinha de base de dados que as pessoas estão acessando. Então, eles acabam fazendo isso, sabe? E aí, agora... Por isso que eu agora criei um dataset que ele lê a imagem. Eu tô trocando todas as minhas inscrições do Pinterest. Porque ele lê a imagem do corpo gordo assim. Mulher gorda, sorrindo, feliz. Entendeu? Pra ele conseguir treinar um dia... a gente ter passado por essa existência. Senão, daqui a pouco, não vai ter. Porque mulher gorda não posta foto de corpo. Mulher gorda não posta, porque não é socialmente aceito. E o que não é socialmente aceito, as pessoas reprimem, né? Então, o ódio da pessoa... Porque as pessoas têm nojo de gente gorda, assim. Beira isso. Tipo, nojo. É uma repulsa. Por quê? Porque ela tá num lugar de não estima. De preguiçosa, de não aceitável. Então, por que ela quer chegar naquele lugar, ser gorda, ser... Toda a sociedade diz que... por isso que vem esse lugar de não pertencimento. Porque realmente a gente não pertence, entendeu? Então, vai muito além, assim. Eu fui muito, muito nisso. Surreal isso, né? Sim. E se a gente for levar em conta que o mercado plus aí, global, ele deve movimentar uma média de 500 bilhões até 2033. Por que as pessoas, a indústria, né, resiste tanto no movimento de algo? Porque elas não acham belo... É assim, ó, o belo, hoje, tipo assim, o luxo. Por que o luxo, normalmente, as pessoas amam? Porque é o belo, né? Você não vê uma coisa luxuosa muito feia, a não ser que ela tá artística. Tipo assim, uma arte. Aí você vê, sei lá, aquele tênis da Balenciaga destruído, que era uma arte, aí tinha uma referência, nananã. Mas você vê uma coisa, mas como é que eu vou explicar? O nosso desejo vem do belo, né? O Pinterest, a gente vem aqui no escritório e fala, ai, meu Deus, é lindo. É muito pin, né? É muito pin, exato. É o belo. Então, a pessoa gorda, ela não é bela. Isso é cultural, assim, tipo... Então, não tem o que a gente faça. Acho que a nova geração cresce diferente. Mas essa, que é os tomadores de decisão onde está o dinheiro... acho que... Não sei se tá perdida, mas acho que a hora que chega os cases lá na mesa, a gente já quase vendeu a Wonder para uma marca esportiva. E eu lembro que eu chorei no dia que me deram a negativa, porque eu recebi assim, a gente não quer investir nesse público. E aí, toda vez que eu escuto isso, a gente não vai investir nesse público nesse momento. Eu nunca mais comprei nessa loja. E toda vez que eu escuto isso, é como se alguém falasse assim, você... Foda-se você aí, Amanda. Não tô afim de que você compre aqui. Aí eu falo, puta... Você não é meu público, né? Não, eu não me importo com você. Aí eu escuto isso, né? Eu tento... Por isso que eu sou tão chorona, às vezes, na Wonder. Porque mexe muito com a Amanda gorda, além da Amanda empresária, assim, sabe? Então, isso... E aí, eu virei uma comunidade por conta disso. Depois, isso que eu tô te falando são pesquisas recentes. Tem coisas que eu não postei ainda, não falei sobre isso.
Porque você começa a ver que o problema, ele é muito maior. Hoje, eu não brigo só com o mercado. Eu brigo com o algoritmo. Eu brigo... E não é algoritmo, para entregar o conteúdo. Não, eu brigo, de fato, para não chegar para as pessoas... para fetiche, sabe? É outro tipo de brigas. Eu brigo hoje com um viés cultural ali dos tomadores de decisão, que como é que eu vou mudar a cultura que ele teve, entendeu? A mãe dele que ensinou para ele que ser gordo era a pior coisa do mundo. E você vê isso sendo reproduzido por mães agora, recente. Então, é muito complicado, assim. Qual futuro você sonha para a moda? Para o marketing, enfim, para essa representatividade no Brasil? Olha, nesse momento eu estou na esperança de eu conseguir treinar uma base de dados, porque é nesse nível que eu fui, nunca imaginei que eu ia fazer programação, alguma coisa na vida. Mas eu acho que o meu maior sonho é poder entrar num shopping e ter uma roupa para eu vestir. Porque hoje, se você me chamar para ir numa festa, uma festa de gala, talvez eu não encontre essa roupa no shopping, entendeu? Então, eu acredito que quando o design, o mundo perfeito para mim é quando os designers começarem a respeitar as pessoas e as roupas caberem nas pessoas, não ao contrário. Porque eu acho que o papel tá totalmente invertido, sabe? Que as pessoas, elas... porque só assim elas conseguem ter mais amor próprio e se amar mais e, enfim, prosperar em todos os âmbitos da vida. Muito bom. Bem reflexivo, né? Menina, porque quando você começa a ver essa parte de comportamento humano, é assustador, sabe? E nesse nicho... Então, por isso que eu tá aqui hoje, a Estela, assim... Nossa, ela foi Porque falar que eu apareci no Pinterest faz as pessoas me ouvirem, entendeu? Até... Fala, Estela, fala alguma coisa, porque eu choro. Ultimamente tô chorando. Mas é isso. Que legal, mas isso mostra muito da sua essência, mostra do que você construiu, tem muito de alma, né? Uhum. Tem muito de você. Parabéns. Ai, obrigada. Chega um momento que a gente tem o ícone do nosso podcast aqui, que é o nosso megafone. Eu vou te dar ele para você deixar sua mensagem pro mundo, se ela pudesse chegar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Enfim, a gente só não liga ele. E aí depois eu vou pedir para você assinar. Tá. Vou dar um autógrafo. Quero um autógrafo. Sabe que uma vez, logo quando eu saí do No Limite, eu fui almoçar num restaurante lá perto de casa e chegou uma moça com um guardanapo e falou, me dá um autógrafo, gente. Eu falei assim, gente, como que eu faço um autógrafo? Como que eu assino um negócio? Porque é muito louco, né? Eu falei, como eu assino isso daqui? É muito esquisito. Meu filho não esquece até hoje, né? Ele achou o máximo, porque hoje a gente tira foto, né? E não pega mais autógrafo, né? Aí eu tenho que... Isso, só não liga. Pra gente fazer aquele corte seu, assim. Tá, posso pensar? Nossa, uma coisa pra chegar pro mundo. Sim. Enquanto a Amanda tá aqui pensando no que ela vai falar, não esqueçam de ativar os sininhos aqui, seguirem as nossas redes no @teclasap podcast em todos os canais. E do Pinterest BR, Pinterest Brasil. Vai, Amanda. O meu Insta pessoal é Amomente. O da Wonder é @WonderSizeBR. Nos dois, no Pinterest, enfim. E é só digitar Amanda Momente, que graças a Deus hoje já me acha na internet. Maravilha. Bom, o recado que eu vou deixar pra vocês é: você nunca vai superar as expectativas das pessoas. Então, seja você mesmo, porque você vai tentar se adaptar, não vai adiantar, e aí você vai minar o seu próprio eu. Então, seja você na mais profunda essência, que é onde você vai chegar mais longe. Maravilha, amei. Uau! Saiu assim do nada. Amei. Foi do nada. Amei. Estela, como as pessoas te encontram nas redes? E as pessoas me encontram como Estela Marques. Já pode encontrar relacionado ao Pinterest também. Adorei, gente. Papo muito bom. Profundo. Gostei bastante. Você viu? Não, e tá mesmo, porque essas pesquisas, né, foi recente. Eu comecei a postar ontem, eu escrevi 2 artigos e postei no LinkedIn, que inclusive foram super bem. Porque é isso, quando você começa a ver o comportamento. Quando eu fui ver esse negócio, porque eu tô assim agora. E tem o gordo ódio. Peraí, deixa eu só encerrar. Aí eu já...
Aí eu já achei que tinha acabado, você viu, né? Pois eu é, amei, por isso. gente. Na eu hora que você amei. colocou o microfone pra fora, Deixa eu acabar. enquanto você tava falando dados, eu falei assim, tô deixando. Agora, a hora que... Eu falei assim, não, deixa eu só fazer o encerramento então tá. aqui oficial. Mas se você quiser deixar, a gente deixa essa parte. Não, pode deixar os erros, Não, pode a em gente preto e branco. deixa. Né? Mas se você quiser continuar... Não, quando eu fui fazer essas pesquisas, eu fui ficando impressionada. E isso mexeu muito com a minha cabeça. Muito, assim. De tipo, eu comecei... Me emociona. Eu comecei a entender por que eu dou tanto murro em ponta de faca, em certos sentidos. Porque hoje... A Wonder, ela já é uma marca global, de alcance global. Para você ter ideia, eu já saí em mais de 43 países como referência. Se fosse uma marca normal, de tamanhos normais, né? Que eu odeio essa palavra, mas de tamanho padrão. Aonde essa marca ela já teria sido adquirida? Essa marca ela já teria tido várias coisas. É que isso me irrita muito. Então, a minha briga é com muito viés inconsciente. E aí, quando eu entendi isso, eu pirei, sabia? Eu fiquei um pouco... um pouco pirada. Mas é muito legal, assim... E pra mim, eu vou te dizer, e não é porque eu tô aqui... O Pinterest é o que está me ajudando a mudar isso. A colocar o corpo gordo num lugar de referência, entendeu? Você tá sendo agente transformador do futuro. E do... Parabéns. Difícil ter essa responsabilidade, né? Porque eu me cobro, eu realmente me importo, entendeu? Isso me irrita num grau, quando você vê, assim, a tamanho crueldade. Que aí, eu falei assim, não, eu acho que meu trabalho não é ficar distribuindo produto, meu trabalho é realmente dar relevância, porque senão a minha vida não fica boa também, entendeu? Incrível, amei. Realmente, Parei, né? Já tinha acabado, muita né? essência. Mas a gente volta. Amei. Bom, então eu vou encerrar agora. Tá bom. Oficialmente, eu vou encerrar. Quero agradecer a todos vocês que ficaram por aqui com a gente. Para seguir os meus canais oficiais no @CaruFernandes, da nossa agência @Comunicação Cubo. Vou deixar em algum lugar aqui um QR Code para o meu livro, A Tecla SAP do Marquetês, para você levar aí onde você estiver. E é isso, toda semana um novo episódio. Agradecer ao Pinterest por essa collab mais uma vez. Obrigada, até a próxima semana.